Evangelho, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São João. Estamos no dia, ou melhor, nas horas que antecedem o início da Semana Santa, que começa nas primeiras vésperas deste sábado. E o Evangelho que a liturgia nos entrega hoje é o trecho do 11º capítulo que se segue a ressurreição de Lázaro. Muitos judeus tinham vindo e visto Lázaro, encontrado Maria, Marta, encontrado com Jesus e acreditaram nele. Mas, ao mesmo tempo, entre aqueles que vieram e viram o sinal da ressurreição de Lázaro e ouviram as palavras de Jesus, estão aqueles que não acreditaram. Então, o binômio que aparece no Evangelho de João diversas vezes se faz presente também aqui, no início da narração do Evangelho de hoje. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Aqueles que acreditam, esperam e buscam o Senhor e vão aparecer no final do Evangelho, subindo para a cidade de Jerusalém, esperando encontrar Jesus no templo para a festa da Páscoa. Enquanto aqueles que não acreditam se mobilizam também. Também eles vão subir a Jerusalém, mas não vão subir buscando Jesus, mas desejando a sua morte. De fato, é um divisor de águas o Senhor. De fato, essa semana é uma semana que divide as águas. No início do Evangelho de hoje, parece que por um instante, mas João assim o faz, porque quer enfatizar as profecias a respeito de Jesus, né? Mas parece que por um instante triunfa o poder das trevas. Reparem, o binômio, os que creem e os que não creem. Os que creem, eles veem os sinais, repito, né? Veem os sinais, eles saem do texto bíblico e vão aparecer depois em Jerusalém. E João faz uma ênfase sobre aqueles que não creem. Os que não creem saem do episódio de Lázaro ressuscitado, o sinal da ressurreição, a pregação de Jesus, o testemunho da família de Lázaro, o testemunho do povo reunido que viu a ressurreição e vão confabular, vão denunciar Jesus e confabular. E essa confabulação, ela é explícita. Esse homem faz muitos sinais, sinais prodigiosos, sinais do poder de Deus, afinal estamos falando da ressurreição de um morto, sinais que só o profeta Elias
realizou, Eliseu, né? Os profetas, os grandes profetas realizaram os sinais desse tipo ao longo da Sagrada Escritura e são recordados pelo povo de Israel. Então ele realiza grandes sinais e o povo pode terminar acreditando nele. E isso vai trazer um grande mal sobre toda a nação. Aqui nós pegamos a primeira leitura de hoje, em que o profeta nos fala sobre o triunfo do Senhor. Ezequiel vai dizer que o Senhor virá e fará uma nação única de todos os montes de Israel. Reunirá em Jerusalém uma nação única. A nação dos filhos de Deus. De fato, Jesus disse: quando eu serei levantado da terra, sobre o madeiro atrairei a mim todas as nações, os homens de toda a terra. Ele veio para recolher o que estava disperso. Ele veio para juntar o rebanho dos filhos de Deus. Todo aquele que nele crer e permanecer com ele, guardar a sua palavra no seu coração e amar como o Pai, como ele ama o Pai, amar a cada um de seus irmãos e irmãs, com ele terá parte no reino dos céus. Aqueles que se reúnem para confabular a morte de Jesus, por um instante pode nos dar a impressão de que o mal está triunfando, de que o mal orquestra ações que são capazes de frear a obra de Deus. Mas não é verdade. Pé, campainha vermelha, errou, não é verdade. Já tínhamos ouvido no 8º capítulo do Evangelho de São João a história daquela mulher surpreendida em adultério, que é levada pelos seus agressores que desejam a sua morte e que querem matá-la, mas não fizeram menos do que levá-la até os pés de Jesus, para que ela fosse salva, sem que eles soubessem. Embebidos no ódio, parecendo que naquele momento o ódio triunfava sobre tudo, de modo que aquela mulher não tinha nenhuma chance nas mãos dele, ela suplicou a Deus, mas a mão de Deus é poderosa. E os seus agressores não puderam nada contra ela, mesmo que a odiassem com toda a força e ímpeto da alma, não puderam fazer outra coisa senão entregá-la a Jesus, porque assim o Senhor Deus determinou na sua infinita misericórdia. É a vontade de Deus que triunfa, ela é soberana sobre todas as coisas. E João mostra isso para a gente quando afirma de maneira categórica que a confabulação e as palavras do sumo sacerdote, naquele momento, Caifás, não puderam senão confirmar as Sagradas Escrituras e profetizar que o sangue do Senhor seria derramado sobre toda a nação. O sangue da aspersão, mais eloquente que o sangue de Abel, o sangue da aspersão que sela o sinal da misericórdia e do perdão de Deus em favor do seu povo. Na aliança, o povo de Israel oferece o cordeiro imolado em sinal de comunhão com Deus, como sinal de aliança, ou seja, de que, arrependido pelos próprios pecados, por conta da voz do Senhor que chamou o povo de volta para o seu caminho, abraçaram o caminho do Senhor, ou seja, as leis do Senhor, e aguardaram no coração. E pedem a Ele que tenha misericórdia pelos seus muitos e graves pecados e que lhes conceda outra vez a paz e que se restabeleça a aliança através de um coração que arrependido recebe o perdão de Deus. E a aspersão do sangue sela esse sinal da misericórdia derramada sobre o povo que arrependido se apresenta diante do altar do Senhor, pedindo para que receba a sua súplica e lhe conceda outra vez a vida em seu nome, declarando que de agora em diante a palavra do Senhor permanecerá em seu coração. Assim também, o sangue do Senhor derramado sobre nós sela a aliança de salvação
em favor de todos aqueles que, crendo no nome do Senhor e ouvindo a sua palavra, arrependido de seus pecados pela ação do Espírito Santo, se apresentam diante da cruz como, lembra no deserto, Moisés, Deus que manda Moisés colocar a serpente no alto da haste, Jesus vai usar essa imagem, se apresentem ali para reconhecer os próprios pecados e pedirem a Deus misericórdia, serão perdoados. Na Via Sacra da Divina Misericórdia, em uma das passagens da Via Sacra, Jesus fala a Santa Faustina de maneira clara e categórica: todos aqueles que suplicarem o meu perdão e a minha misericórdia, eu a concederei. E farão uma grande alegria ao meu coração se esperarem em mim e na minha misericórdia em minhas aflições, que os maltrata, que os sufoca por conta de seus pecados. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, para Jerusalém subirão todos. Em Jerusalém será oferecido o sacrifício pela salvação de todos. O sangue, mais eloquente que o sangue de Abel, será aspergido sobre o inteiro povo, sobre a inteira humanidade, para o perdão dos pecados dos homens, a fim de que aqueles que buscam a Deus de coração humilde, com um coração humilde e sincero, possam perseverar na obediência a Ele. E todos aqueles que ali estarão em Jerusalém, todos aqueles que ali estarão diante do sacrifício do Senhor, que não buscam a Deus, pela aspersão do seu sangue, se convertam e sejam salvos. Então, para Jerusalém se encaminharão todos, tanto aqueles que creram como aqueles que não creram. Todos esperam Jesus, essa é a segunda parte do texto de hoje do Evangelho. Todos esperam por Jesus. Alguns o esperam porque creem na sua palavra, creem no seu nome e buscam o que de Deus Ele nos oferece e receberão o sacrifício verdadeiro da nossa salvação. Outros estarão em Jerusalém com um coração endurecido, fechado, hostil, em oposição a Deus. Rejeitarão o sacrifício que será oferecido, mas esse mesmo sacrifício não deixará de ser oferecido por eles, apesar dos seus corações, apesar de como se encontram, porque esse sacrifício é oferecido pela conversão de cada um deles. O sangue da aspersão do Cordeiro imolado é para a salvação de todos. Por isso, quando estivermos reunidos para a celebração da Semana Santa, nas funções litúrgicas, quando sexta-feira, de maneira especial, formos beijar a cruz de nosso Senhor, nós que ali estamos, provavelmente traremos no coração um pensamento a mais por aquele familiar, por aquele amigo, por aquela pessoa querida que nós gostaríamos que estivesse mais próximo de Deus, mas não está. Que nós gostaríamos tanto que fosse um íntimo amigo do Senhor, mas ainda vive distante ou em severa rebelião contra Deus e até percorrendo outros caminhos longe da fé, longe do Senhor. Esse é o momento de nos apresentarmos diante da cruz do Senhor e dizer: Senhor, eu venho aqui e agora te ofereço esse beijo como um sinal de comunhão, de amor e de esperança na Tua palavra, pois prometeste, Senhor, no Teu santo sacrifício, de atrair a Ti todos os homens, eu te peço. Dai-me a graça e a minha família, dai a graça de perseverarmos no Teu santo nome, na comunhão e na santidade que nos foi dada pelo Teu santo sacrifício, mas te pedimos ainda,
trazei para junto de si essa pessoa, ou seja, essa mãe, esse irmão, esses familiares, esses filhos, esses amigos que ainda estão longe. Tende misericórdia, Senhor, porque a aspersão do teu sangue foi para a perseverança dos justos e para a conversão dos pecadores. Eu te imploro, meu Senhor, não esqueçais desses caros que agora aqui trago, desses que mais necessitam da sua misericórdia, porque não a pensam e não a buscam no dia a dia. Eu os entrego aos pés da sua cruz e te peço, Senhor, que a tua divina misericórdia os alcance e que os seus corações se abram para a comunhão contigo, para acolher a tua divina misericórdia. Eu os confio a ti e te peço, ó meu bom Jesus, salvai-os e santificai-os. O Senhor oferece por todos, meus irmãos. Em Jerusalém estão aqueles que o amam e aqueles que o odeiam, mas o sacrifício de nosso Senhor vai oferecido por todos. E a mão poderosa do Senhor é capaz de arrancar das profundezas das trevas até os maiores pecadores para levá-los ao céu. O que é importante é não ignorarmos aquilo que a Igreja nos diz e que de maneira tão especial Nossa Senhora de Fátima recordou aos nossos pequeninos Francisco, Jacinta e Lúcia. Rezem, porque muitas almas terminam precipitando no inferno porque não tem quem reze por elas e quem ofereça sacrifícios de amor em reparação pelos seus pecados. Que nós possamos ter um coração sempre disposto a amar o Senhor e a trazer quantas almas nos foram confiadas pela misericórdia divina para junto de Jesus e zelar por cada uma delas. Se o Senhor te deu a oportunidade de conhecer como vai a vida espiritual do teu irmão, é para que você seja um guardião do teu irmão e no amor a Cristo Jesus o recomende constantemente a Ele, confiante no triunfo da sua divina misericórdia, porque para Deus nada é impossível. E até o que pode ser para o homem impossível de acontecer, como que nós vimos em João 8, Deus pode fazer. Que são aqueles que tinham a possibilidade de acabar com a vida daquela mulher, se tornarem aqueles que iriam levá-la aos pés de Jesus. Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.